Bom, pessoal, então continuando a glicólise, a gente vai falar agora da fase de pagamento. Tá? Então na lousa eu já deixei escrito aí o que vai acontecer na fase de pagamento, lembrando que a fase preparatória vão ser as 5 primeiras reações, e ao final da fase preparatória a gente vai ter 2 gliceraldeídos 3-fosfatos. Então, aqui tem um gliceraldeído 3-fosfato e eu já escrevi todas as reações, ó, reação 6, 7, 8, 9 e 10, até a gente chegar aqui ao piruvato, que é o nosso produto da glicólise. Se vocês lembrarem, precursor da glicólise, ou seja, quem entra na glicólise é a glicose, e os produtos moleculares vão ser aqui 2 piruvatos. A gente já vai ver, de onde veio o segundo, enfim, vamos falar sobre isso. O que acontece nessa fase de pagamento? A fase de pagamento é onde a gente vai ter a geração de energia, onde a gente vai ter formação de energia, e energia formada, e a gente vai compensar aquilo que a gente gastou na fase preparatória. Tá? Então o que vai acontecer? Nessa primeira reação aqui, na reação 6, a gente vai ter um NAD mais sendo convertido em NADH. E aqui eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre o que significa isso. Tá? Na primeira aula eu falei que a partir daquele momento, sempre que a gente falasse de elétron, a gente estaria falando de energia. Então o que é isso? Um NAD+, recebendo aí nitrogênio e elétron e virando NADH. Esse NAD+, ele nada mais nada menos do que ele está retirando elétrons aqui do gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Que, se a gente pensar, esse gliceraldeído 3-fosfato ele veio da glicólise, lá no começo, certo? Então aqui a gente está retirando elétron. Se a gente está retirando elétron, a gente está retirando energia. Tá? Então, esse NADH ele vai ser energia para a gente. Tá? O que é o NAD+? É uma molécula, a gente chama de carregadora de elétron. Tá? Então ela vem aqui e vai tirar elétrons aqui do gliceraldeído 3-fosfato, que de novo, indiretamente, são os elétrons da glicose, lá de trás. Tá? Então ela vem aqui, tira esses elétrons na forma de hidrogênio. Não vou entrar aqui no mérito químico, mas as transferências de elétron podem ser feitas de maneira direta ou transferir via hidrogênio, desculpa, eu falei glicogênio não, hidrogênio. Tá? Então a transferência de elétron ela pode ocorrer de maneira direta ou via hidrogênio. Aqui, ó, se a gente pegar a diferença, eu estou colocando um hidrogênio a mais aqui. Então, a partir de agora também, eu quero que vocês sempre relacionem desidrogenou, tirou hidrogênio, enfim, colocou hidrogênio, a gente está mexendo com elétrons. Tá? Então, aqui na reação 6, a gente vai ter lá um NAD+, que vai receber lá elétrons do gliceraldeído 3-fosfato, que, de novo, esses elétrons eram lá da glicose. Tá? Foi passando, chegou em gliceraldeído 3-fosfato, aqui a gente consegue tirar esses elétrons e vai converter um NAD+, em NADH. Essa reação, quando a gente falar de fermentação, ela vai ser importante, por quê? Essa reação ela tem uma condição para acontecer, tá? Não é controle, não é nada, mas ela tem uma condição. Ela precisa de NAD+. Tá? Se não tiver NAD+, na célula, essa reação não acontece. E já vou até adiantar, nossa célula é inteligente, tá? Ela sempre vai deixar a concentração aqui de NAD+ estável. Tá? E a gente vai ver como isso acontece na aula de fermentação. Tá? Mas para essa reação acontecer, eu preciso de NAD+. Se eu não tiver NAD+, ela não ocorre, ela simplesmente não acontece. E a gente sempre vai ter um NAD+ aqui, vai chegar, vai tirar lá o elétron e vai ser convertido em NADH. Tá? Daí a gente vai ter a reação 7. Na reação 7 eu vou ter um outro acontecimento importante. Aqui na reação 7 a gente consegue pegar um ADP e converter esse ADP em ATP. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando energia, certo? ATP é energia para a gente. Tá? Então na reação 7 eu tenho aqui geração de energia. Eu pego um ADP, uma adenosina de fosfato, e converto em uma adenosina trifosfato. Estou gerando energia, estou restabelecendo aqui um ATP. Tá? Deixa eu deixar bem claro, nos slides que eu vou passar para vocês, tem as reações do ponto de vista químico, se você tiver interesse. Aqui eu estou pensando mais no metabólico, na energia, que é o mais importante para a gente. Tá? Enfim, reação 8 não acontece nada de muito importante, na 9 também não, só estão convertendo aqui as moléculas. Tá? Reação 10. Na reação 10, a gente vai ter formação de mais um ATP aqui. Tá? E daí, ao final da reação 10, a gente forma aí o piruvato.
Tá? Uma molécula de 3 carbonos, lembrando, a glicose é uma molécula de 6 carbonos. Tá? Na reação 4 a gente quebrou ela no meio, então, enfim, tem toda, e depois se formou 2 gliceraldeídos, 3 fosfatos, cada um com 3 carbonos. Aqui a gente não tem quebra, a gente só está tirando energia do que a gente preparou lá na fase preparatória, e o piruvato aqui vai ser gerado, isso vai ser importante mais para frente, o piruvato tem 3 carbonos. Beleza. Essa fase de pagamento, ela vai acontecer de maneira dobrada. Tá? Como assim de maneira dobrada? Por que eu digo de maneira dobrada? Se vocês pegarem o final da fase preparatória, a gente forma quantos gliceraldeídos 3-fosfatos? Nós formamos 2. Tá? Então tudo que aconteceu com um vai acontecer com o outro também. Vou representar aqui embaixo, mas de uma maneira mais resumida. Tá? Gliceraldeído 3-fosfato. Vai passar lá pelas reações. Acabar levando aqui, gerando piruvato. 3 carbonos. As reações aqui são a reação 6, reação 7, reação 8, reação 9 e reação 10. Tá? São as 5 reações, coloquei de uma forma resumida. O que aconteceu com um vai acontecer com o outro. Ou seja, quantas reações 6 acontecem na prática a partir de uma molécula de glicose? 2. Uma com um gliceraldeído, a outra com o outro aqui. Vai vir o NAD+, a caneta verde está falhando, vai virar aqui NADH. Na reação 7, mesmo raciocínio, a gente vai ter formação aqui de ATP. Reação 8 e 9 não acontece nada de muito importante. Na reação 10, a gente vai ter aqui formação de ATP também. Tá? Nessa fase de pagamento, a gente tem uma das reações aqui que ela sofre um controle, mas é um controle mequetrefe. Tá? O principal controle, como eu disse no final da aula da preparatória, vai acontecer ali na preparatória, tá? Na reação 3 principalmente. Tá? Mas a reação 10 ela também vai ter um controlezinho, e na parte de regulação da glicólise eu vou falar sobre isso. Só que é um controle mequetrefe por quê? Porque ele é um controle dependente da reação 3. Como eu disse, a reação 3 é a mais importante, então não vai fazer tanta diferença entre controle na reação 10, mas existe um controle aí. Tá? Então aqui a gente tem a nossa fase de pagamento. Na nossa fase de pagamento, a gente tem aqui geração de energia. O que a gente forma aqui, se a gente for pensar? A gente vai ter energia de duas maneiras sendo formadas aqui. NADH, que é elétron, lembra? Eu estou tirando elétron, então esse NADH vai representar energia para a gente. E a gente forma quantos NADHs? 2. Um em cada reação 6 que acontece. Então a gente vai ter aqui a formação de 2 NADHs. Só forma NADH? Não, a gente forma ATP também, ó. Reação 7 e reação 10, certo? 2 na reação 7 e 2 na reação 10. Então a gente tem um total aqui de formação de 4 ATPs. Tá? Então essa daqui é a nossa fase de pagamento. Tá? Vejam, a fase de pagamento ela tenta compensar aí o que a gente gastou na fase preparatória. E ela consegue, né? O próximo vídeo a gente vai falar do saldo e vocês vão ver que ela consegue. A gente vai ter um saldo positivo, energeticamente falando, da glicólise. Tá? E outra coisa que é importante a gente reparar, ó, a gente começou lá com o precursor a glicose, certo? Que tinha 6 carbonos, foi passando por várias reações, depois da 10ª reação, a gente formou aí 2 piruvatos, que são 2 moléculas de 3 carbonos cada uma. Tá? Então, é isso que acontece na glicólise. Semana que vem a gente vai começar a falar o que vai acontecer com esse piruvato, tá? Do passo para frente. Não, já vou falar aqui do ponto de vista energético, não termina aqui, a gente tem outras vias. Tá? Enfim, então essa é a fase de pagamento. Agora, o próximo vídeo a gente vai ver como a gente calcula o saldo, enfim, quantos ATPs foram gerados, foram deixados de gerar, tá? E daí depois a gente vai falar da regulação da glicólise.